O PT declarou oficialmente apoio à candidatura de João Campos. Mário Flávio tem os detalhes pra gente. Bom dia, Mário. Olha, Renata e Vitor, bom dia. Após um longo inverno, finalmente saiu o apoio oficial do PT à candidatura de João Campos. Todo mundo lembra, que esse apoio João Campos esperava lá naquele dia que ele apresentou, na outra sexta-feira passada, que ele apresentou a pré-candidatura oficialmente dele ao lado de Marília Reis. Mas aí o PT não foi ao evento. Humberto Costa tinha agenda no interior do estado, principalmente no sertão, e disse que não iria cancelar a agenda e que o PT tinha um calendário próprio, que a definição sairia no dia 28 de março, ou seja, no sábado passado. E aconteceu esse apoio. Eu vou trazer um pequeno vídeo desse oficial apoio e depois a gente comenta os bastidores desse encontro. Teve ausência que foi notada, teve foto que foi tirada e teve uma pessoa que não apareceu na foto. Olha, foi um negócio bem curioso. Vamos então chamar o vídeo da chegada de João Campos ao evento do PT e na sequência, como diz aquele outro, os comentários. Quem está acompanhando a experiência da DFM, João Campos chegando ao evento ao lado de Tereza Leitão, Humberto Costa e duas vereadoras do Recife, a Kari Fernandes e a Liana Cirne. E Ivete Caetano também, presidente do Sintep, que vai ser candidata a deputada estadual e apontada como a sucessora de Tereza Leitão nessa vaga que era da Assembleia Legislativa. Então ela que é candidata, e um dado curioso, ela que vira e mexe, vive as turras aí com o governo Raquel. Vamos aos bastidores? Diga lá, Mário. Vamos lá. Primeiro, ausências que foram notadas. 3 deputados do PT não foram ao evento. Rosa Amorim, que tem uma ligação muito forte aqui em Caruaru, inclusive faz dobradinha com o Anderson Luiz aqui na cidade. Doriel Barros, ex-presidente do PT, deputado estadual, tem uma atuação muito forte também em sindicatos. E o ex-prefeito do Recife, João Paulo. E João Paulo Silva, Tem um Lima. Outro Silva é o outro, João Paulo Lima, são 2 João Paulos. Então, João Paulo Lima, os 3 não foram ao evento e todo mundo sabe que os 3 são da base da governadora Raquel na Assembleia. Então, essas ausências foram notadas, já eram esperadas também, principalmente a de João Paulo, que defende abertamente que o presidente Lula tenha pelo menos 3 palanques aqui no estado. Na última sexta-feira, inclusive, Vitor Araújo entrevistou aqui o Ivan Moraes, que é pré-candidato ao PSOL, e ele também defende os múltiplos palanques aí para o presidente Lula aqui em Pernambuco. Ô, Mário, o João Paulo é Silva também. João Paulo Lima e Silva. Lima e Silva, o outro é Costa. Isso, João Paulo Silva Costa. Isso mesmo. João Paulo Lima e Silva. Então, o João Paulo, ele que encabeça, e o curioso é que esses 3 deputados, eles têm uma ligação muito forte com os movimentos sociais, movimentos sindicais. João Paulo veio do sindicato, ficou conhecido após ele ter as costelas quebradas, num evento com a polícia, e dali dentro ele ganhou projeção, virou vereador, depois deputado, depois prefeito do Recife. Rosa Amorim é muito ligada ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST do Sem Terra, e o Doriel Barros também. Então os 3 foram ausentes nesse evento. Agora, uma presença que chamou a atenção, viu, Renata? Você que gosta dessa história, uma presença que chamou a atenção foi a de Marília Reis. E havia um claro desconforto nos que estavam presentes para que ela e Humberto Costa não aparecessem na mesma foto. Uma coisa curiosa, porque eles vão aparecer nas fotos de campanha, quando for lançada oficialmente a chapa, eles vão aparecer nas fotos, mas ficou visivelmente claro que os dois estavam meio que evitando lá aparecer nas fotos. Humberto foi perguntado por isso, Marília também, eles conversaram, mas ficou claro que existe uma distância entre os dois e que eles vão ter que trabalhar muito essa questão aí envolvendo essa distância que existe entre Humberto Costa e Marília Reis. Quando tiverem que tirar foto, um vai estar no norte e o outro no sul. Ou então eles vão fazer a foto separada e depois o Photoshop junta. Ou isso. A foto de campanha. Mas veja, não tem como eles ficar nesse clima, porque, principalmente quando começarem os comícios, os eventos, porque vão ter que pedir voto um pro outro. O PT tá rachado, Mário? Eu não diria rachado, tá, Vitor? Veja, porque eu diria que 80% a 85% do PT apoia João Campos. Agora tem a dissidência dos 15%. Então, para mim, isso não é racha, é uma dissidência. E o PT vem evitando maiores punições, porque são petistas que são importantes. Veja, João Paulo
foi um prefeito do Recife, né, bastante conhecido. Não é mais aquele petista raiz, porque saiu do PT no momento da crise, foi PCdoB, depois voltou. Agora, por exemplo, Rosa Amorim é uma das apostas do partido para eleger uma deputada federal. E a Rosa Amorim tem toda uma ligação com o PT. Doriel Barros também. Então, eu acho que é por isso que eles estão evitando essa história, para evitar uma crise, para evitar uma debandada. Mas eu diria que é uma dissidência e não um PT rachado. Até a votação mesmo de apoio ao João Campos, né, foram 50 e poucos votos a favor e só 11 contra. Então é um percentual muito alto de gente que quer essa aliança, né, com o João Campos. Então é a minoria dentro do PT que, encabeçada por João Paulo, não quer essa aliança. Se a governadora não declarar apoio oficialmente a Lula, aí vai ficar um pouco difícil para os três, né? Porque eles vêm pregando isso. A Lula precisa ter um palanque duplo ou triplo, mas que todos indiquem apoio a Lula. Até agora, Raquel não declarou esse apoio. Lembrando que muita gente defende que Raquel continue na mesma postura da eleição passada, da neutralidade. Falando em Humberto Costa, ele cumpre a agenda hoje aqui em Caruaru, tá? Vem inaugurar um centro odontológico aqui na SES Unita, e a gente vai aproveitar a vinda dele aqui, né? Obviamente, amanhã a gente vai trazer a repercussão aqui dentro do momento político de AZ, bater um papo com ele sobre essas movimentações políticas que estão acontecendo em todo o estado. Lembrando que a chapa de João Campos já está definida, João Campos para o governo, Carlos Costa, que é irmão do Silvio Costa Filho, para vice, e os dois senadores são Humberto Costa e Marília Arraes. A chapa de Raquel, até agora, não há definição, além do nome da própria Raquel. Nem o de Priscila Krause ela confirmou como a manutenção da vice. Mas a expectativa é que Raquel seja candidata à reeleição, Priscila seja mantida na vice, Miguel Coelho seja um senador e a outra vaga ao Senado é uma incógnita muito grande. Eu encontrei uma fonte esse fim de semana, Renata e Vitor, postei até no meu blog, que Eduardo da Fonte não será candidato a senador. Primeiro, porque na chapa de João Campos já não tem mais essa vaga. E segundo, a postura dele teria irritado muito, tanto a governadora quanto João Campos. Essa postura de ficar valorizando os passes. E a fonte me disse, eu confirmei com outra fonte, que Dudu da Fonte não estaria disposto a arriscar o mandato dele de deputado federal. Então ele vai para a reeleição junto com o filho. Lembrando que ele e o filho, Lula da Fonte, os dois foram eleitos deputados na última eleição. Os dois são deputados. E Eduardo da Fonte é o presidente da Federação União Progressistas. E na minha conta não cabe Eduardo da Fonte ser senador, Vitor, na chapa de Raquel, Renata, porque uma vaga seria da federação. Então, nas contas políticas, quando você agrega, não tem como você, na minha opinião, colocar duas pessoas do mesmo bloco partidário. Ou seja, mesmo sendo dois partidos diferentes, são de uma federação. Então, Raquel vai ter que abrir esse leque, ampliar esse leque. O nome de Túlio Gadelha foi citado, só que o Ivan Moraes está aqui na última sexta-feira, entrevistar o Vitor Araújo, que Túlio Gadelha é candidato à reeleição e não ao Senado. E até agora não vi Túlio Gadelha falar sobre isso. Só para reforçar, né, que o senador Humberto Costa vai estar aqui hoje, né, inclusive no evento da ACES, tá, que é o ACES Realiza, que vai ser hoje às 10 da manhã. Na ocasião, vai ser feita a inauguração do Laboratório Odontológico de Diagnóstico por Imagens, ACES Unita, com a presença do senador Humberto Costa, responsável por destinar recursos, tá, de emenda parlamentar para a criação desse novo serviço. Humberto também que tem relação, na época era ministro também, né, Mário, com a parte da Clínica Asa Branca de Odontologia da SES Unita. Então ele tem uma ligação forte com a instituição e vai estar participando. E com Caruaru também, viu, Renata? O SAMU. O SAMU se eu não me engano, foi lançado aqui em Caruaru. Foi sim. Foi o primeiro dado do SAMU, quando ele era ministro da Saúde, foi lançado aqui em Caruaru. Eu lembro que na época o prefeito era Tony Gel, e eles militavam em campos opostos, mas mesmo assim, né, Tony sempre recebeu muito bem. Se não me engano, o secretário era Oscar Capistrano. E eu lembro da solenidade tanto do Projeto Asa Branca. Inclusive o Projeto Asa Branca teve a presença do presidente Lula na época. Isso. E também da questão do SAMU, com o Humberto Costa lançando aqui, eu lembro das autoridades, dos palanques e tal. Olha, dia 4, aliás, termina a janela partidária e eu separei uma musiquinha que eu acho que não tem São João, não tem Carnaval, não tem Semana Santa, não tem nenhum evento que mexa mais com o brasileiro do que essa musiquinha aqui. Acho melhor você se acostumar. Essa daqui você não consegue levar.
Acho melhor você se acostumar. Essa daqui você não consegue levar. Pronto, então o prazo está afindando, está todo mundo entrando nesse clima aí, né, que é o clima eleitoral, porque movimenta demais a galera. Obrigada, Mário. Até amanhã. Até. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.